A Copa Verde de 2026 promete uma reformulação importante e necessária para a competição. E o presidente da Federação Paraense de Futebol e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluckpol, falou a respeito dessa reformulação e do que pode acontecer com a competição. Vamos falar sobre isso agora com uma informação exclusiva que saiu lá na Rádio CBN Amazônia Belém. Você deve ter acompanhado no CBN Esporte Pará, onde eu estive na apresentação ao lado do Alessandro Amorim, entrevistando o Ricardo Gluckpol. E ele falou sobre o que pode acontecer com a competição. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é muito importante para que a gente continue crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Bem, perguntei para o Ricardo Gluckpol a respeito do que está sendo pensado em relação à Copa Verde, em relação a essa reformulação que foi prometida no ano passado e que deve acontecer, aliás, foi prometida no final dessa edição e que deve acontecer no ano que vem. E Ricardo Gluckpol disse o seguinte, que existe uma possibilidade, uma ideia, né, de que países sul-americanos possam integrar-se à Copa Verde para jogar, digamos que uma etapa final da competição, né? Seria ali uma espécie de internacionalização da competição. E aí iriam englobar os países que possuem a floresta amazônica ali com o seu bioma, né? Mas isso pode ser estendido também para os outros países, vai muito bem aí do que for conversado aí entre CBF e Conmebol. Bora ouvir e ver também o que o Ricardo Gluckpol disse, né? Ele também ainda falou a respeito das questões comerciais, que é algo que atrapalhava demais a Copa Verde, né? Que não era a própria competição em si, mas a parte comercial que não era rentável aí para a CBF. Bora acompanhar o trecho dessa entrevista. O Ricardo, desculpa te cortar, Alessandro, porque a gente recebeu uma pergunta aqui do nosso torcedor no 988140073. O Thiago mandou uma pergunta e aí a gente já coloca a nossa realidade aqui, né, o futebol aqui do Pará, do futebol do norte do Brasil. Ele está perguntando sobre a Copa Verde, se realmente ela vai sofrer alguma mudança em comparação ao que é praticado antes, né, o que é praticado agora, e se de fato se vai haver ali inclusão de times de outros países, se isso pode ser uma realidade na competição. Olha, a Copa Verde ela hoje é uma prioridade da gestão e isso é importante a gente compreender a nova CBF. Então, a gente tem hoje um presidente nortista, a gente tem hoje a federação ocupando a vice-presidência da CBF, o que é muito importante, porque agora a gente também tem como interlocutar em alto nível com esses atores que têm essas decisões, e onde, em todos os ambientes em que esse assunto foi questionado, o posicionamento do presidente é muito claro, viabilizar a Copa Verde. A Copa Verde não tem problema de formato. O formato da Copa Verde pode ser melhorado como qualquer outra competição. O problema da Copa Verde era e sempre foi o comercial. Ou seja, que a gente pudesse ter um plano comercial para vender as cotas, para que essa competição pudesse colocar dinheiro dentro da competição e isso ser para os clubes uma fonte de receita. Existe sim a possibilidade de fazer uma etapa internacional. Isso já, no primeiro momento em que a gente organizar o comercial da Copa Verde, já vai começar a discutir isso com a Conmebol. É uma ideia. Isso ainda é uma ideia que a gente possa envolver todos os países amazônicos numa segunda etapa, que seria uma grande final. Existe várias técnicas, na realidade, para tornar a competição mais atraente. Mas o fundamental é que tem agora um comercial e um marketing voltado. E pasmem, essa é uma informação que eu estou dando. Nunca foi feito um trabalho comercial pela Copa Verde. Então, eu queria te perguntar qual é a nova gestão, né? Ia ser viabilizado comercialmente, de fato. Então, vai ser, né? Finalmente. Virou prioridade. Existem outras ideias também da Copa Verde. Eu, sinceramente, acho a Copa Verde das competições brasileiras que tem mais potencial comercial, porque ela tem como se transformar numa causa. Ela pode ser, sabe, o futebol vai salvar o mundo, colocando assim numa questão, numa perspectiva mais inicial da competição, né? Que era a ideia inicial, ou seja, que a gente seja ali, na verdade, um laboratório de ações sustentáveis para que ela possa inovar em situações de sustentabilidade a partir daí influenciar as outras 22. A CBF tem 25 competições na realidade. Então a Copa Verde ela pode ser uma influenciadora de todas as outras 24 competições, sendo um laboratório de como a sustentabilidade interage com o futebol. Então, quando você consegue colocar isso rodando,
você se apresenta para os outros parceiros e patrocinadores como uma causa. Ou seja, então a Copa Verde tem como se transformar, além de uma competição, como uma grande causa de sustentável, que eu acho que esse é o caminho, que, repito, nunca foi feito. Lamentavelmente, ela era realmente, comercialmente, tratada no escanteio, e aí, naturalmente, como não revertia em dinheiro para os clubes, deixava de ser interessante para os clubes. E eu espero de verdade que esses avanços possam acontecer. Porque imagina, né, fazer uma competição com uma Copa Verde se tornar uma competição continental, seria muito interessante, né? Se o campeão vai jogar uma Sul-Americana, uma Libertadores, aí é outra história. Mas aumentar o grau de valorização da competição, fazendo com que equipes da América do Sul também joguem essa Copa Verde, aí vamos lá, se forem países que possuem floresta amazônica como seu bioma, entraria Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela, né, a priori, que são os países que são confederados aí na Conmebol. Então, a priori seria isso, mas de repente pode entrar outros países, né, que são vizinhos aqui do Brasil e que podem aí integrar-se à competição. Vamos aguardar, né, como é que vai ser esses próximos capítulos, mas tudo indica que a Copa Verde de 2026 terá mudanças. Se vai ter a entrada de equipes internacionais, aí é outra história. Isso vai depender muito da conversa entre CBF e Conmebol. Mas a gente vai aguardar, claro, com boas expectativas para saber como é que será a nova Copa Verde para 2026. Mas e aí, torcedor, você gostou dessa novidade? Você acha que vai dar certo essa questão de colocar equipes de fora, equipes internacionais? Você, tipo assim, você disputa a competição nacional, aí o campeão daquela edição nacional vai disputar ali uma etapa final com o campeão lá da Bolívia, com o campeão do Peru, com o campeão da Venezuela e também com o campeão da Colômbia, só por exemplo. Então, realmente, vamos lá, né? Eu acho uma boa. Né? Se acontecer, claro, se avançar essas conversas, acredito que vai ser muito bom aqui para o nosso futebol, muito bom também para o país. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda demais a gente para que a gente continue crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Valeu, tamo junto e até a próxima!